Isaías capítulo 51, versículo 2. Isaías capítulo 51, versículo 2. Mantendo o foco em Deus. Acharam Isaías? Acharam? Isaías capítulo 51, versículo 2 diz assim: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei, o abençoei e o multipliquei. Então, presta atenção em mim. Mantendo o foco em Deus. O que é foco? Depois eu vou explicar esse versículo. Qual a importância do foco? Né? Você pode ver aqui, ó. Quando consegue focar um lugar, você põe uma lente para focar, fica até mais nítido, sim ou não? Você lembra quando você vinha aqui e tinha um projetor desse lado? E era aqui nessa telinha branca, lembra? Como é que era a imagem aqui? Ruim, né? Era horrível, né? Como é que está a imagem aqui? Dá para enxergar? Dá, não dá? Aqui não dava nem para ler. Eu uma vez sentava aqui, na primeira cadeira, eu uso óculos, né? Aí eu olhava ali, e parece que você força, né? Você acha que você fazendo assim, parece que vai enxergar melhor, né? E não vai, né? Não muda nada. E eu não conseguia enxergar. Agora aqui não, aqui eu já consigo. Quer dizer, o foco daqui está melhor, sim ou não? Então vamos lá. O que é foco? É um substantivo masculino que significa nitidez. É coisa nítida. Você consegue enxergar, é uma coisa nítida. O que é foco em Deus? A palavra de Deus é nítido. Você enxerga o caminho sobre a palavra de Deus. O caminho para você fica nítido. Então, nitidez de uma imagem, a visão de um objeto bem definido, também é um estado mental em que prestamos atenção a uma única tarefa e ignoramos distrações extremas. É um ato de priorização. É um ato. Foco em Deus é um ato de você priorizar a tua vida a Deus. É você tirar as distrações. Agora vamos para o mental. O nitidez do foco você já entendeu. É um estado mental em que prestamos atenção em uma única tarefa. Quer dizer, foco em Deus é você focar numa única coisa, na palavra de Deus, em servir a Deus, em honrar a Deus, em viver para Deus. É o foco. Ignorar as distrações. Eu vou te mostrar tudo isso hoje. Ignorar o pecado, ignorar as distrações que vêm até a tua vida para tirar da presença de Deus. Ignorar. Então, o que é ter foco? É ter um objetivo, traçar planos, estratégias com disciplina e continuidade para que você alcance seu objetivo final. Então, o que é ter foco em Deus? É você ter um objetivo. Qual é o seu objetivo na igreja? Salvação. Seu objetivo, salvação. Eu vou para o céu, eu vou ser salvo, eu não vou para o inferno. O objetivo seu principal é a salvação. Traçar planos e estratégias. Vou traçar planos e estratégias. Para quê? Para mim não cair no pecado. Eu vou te mostrar quais são os planos e quais são as estratégias para você ficar no foco em Deus. Vou te mostrar hoje. Disciplina e continuidade. Ser disciplina, ter disciplina, né? É que nem na escola. Quando você vai no seu trabalho, vamos pôr no trabalho. Se você não tiver disciplina no trabalho, você faz o trabalho? Você vai relaxar, não está nem aí. Se você tem lá disciplina, foco no seu serviço, que você está lá focado. Como é que sai o teu serviço? Bem, sim ou não?
Você no teu serviço tem que estar focado. Você com Deus tem que estar focado. Você tem que estar focado em Deus. Você não tem que ligar para as distrações. Eu vou te mostrar quais são as distrações. Então, meu irmão, minha irmã, qual a importância do foco na vida cristã? Na vida do cristão. Qual a importância do foco? Essencial. É essencial você ter foco na sua vida com Deus. Foco na palavra de Deus. É essencial. Abraão foi um homem focado em Deus. O que Deus fez? Como nós vemos aqui. Olha para Abraão. Por que a Bíblia diz? Olhai para Abraão, sendo ele sozinho, só ele. E a Sara, quer dizer, por que só? Porque ele não tinha filhos. Ele não tinha filhos. Eu o chamei, o abençoei e multipliquei. Abraão, quando foi chamado por Deus, Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus chamou Abraão e falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Só que eu vou dar essa terra para você, eu vou dar essa terra para a tua descendência, de ti farei uma grande nação, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. O que Abraão fez? Focou em Deus. Deus está falando comigo. Muitas pessoas podem falar assim, mas ele não conhecia Deus. Conhecia. Ele é descendente de Sete. Abraão é descendente de Sete, de Adão, Sete, aqueles que começaram a invocar a Deus. Abraão é descendente de Enoque, que foi tomado para Deus. Com 365 anos de vida, Deus o tomou para ele, de tanto que ele andava com Deus. Abraão é descendente de Noé, que conhecia Deus. Descendente de Sem, filho de Noé. Eu vou falar para você. Você sabia que Noé, eu não tenho certeza, pelas contas que eu fiz em casa e pelo que eu pesquisei, eu acho que Noé morreu um pouquinho antes de Abraão. O pai de Abraão, Terá, conheceu Noé. Isso eu garanto. Pela idade eu garanto. Agora, Abraão eu não garanto. Se você pesquisar no Google, fala, pode ter conhecido Noé. Então eu não posso dar certeza. Pela conta que eu fiz, ele morreu um pouquinho antes. Sem filho de Noé, Abraão conviveu. E isso eu garanto. Pelas contas que eu fiz, aí eu garanto. Ô louco, pastor. Mas é só você fazer a conta. Não é assim, gerou filho, aí você pode olhar lá, gerou filho, Sem gerou tal. O filho de Sem gerou outro filho. Aí mostra lá, e Sem morreu com tantos anos, acabou. Aí depois que vem o filho, não. Continua a vida de Sem, continuou vendo o filho, o neto, o bisneto. Esses caras morreram com 600, 700 anos. Matusalém morreu 7 anos antes do dilúvio. Matusalém morreu 7 anos antes do dilúvio. Só uma curiosidade para você. Então Abraão conhecia Deus. Ele sabia quem era Deus. Só que ele nunca ouviu Deus. Ele ouviu falar de Deus. Então ele tinha uma fé em Deus. Quando Deus falou com ele, chamou, ele falou: é esse Deus que trouxe o dilúvio, é esse Deus que salvou Noé, é esse Deus que fez isso, é esse Deus que criou o mundo. Então ele focou em Deus. Quando ele focou em Deus, ele passou por dificuldades? Passou. Ele passou fome. Logo que ele aceitou, logo que ele começou a sua caminhada, a Bíblia diz, e veio uma grande fome sobre a terra. Só que Abraão não falou com Deus para ver o que ele faria, não pediu direção, ele já foi direto para o Egito. No Egito, ele perdeu a sua mulher, tomaram a mulher dele, Faraó tomou a mulher dele.
Abraão não perdeu o foco, Abraão não desanimou, Abraão não reclamou. O que Deus fez? Trouxe uma doença e o faraó devolveu Sara de volta, Sarai, e ainda com bens. Abraão saiu do Egito muito rico. Abraão teve uma briga, os pastores de Abraão brigaram com os pastores de Ló, o sobrinho de Abraão, e ali houve uma divisão. Abraão perdeu, Ló era como um filho para Abraão, Abraão amava Ló, e quando Ló foi embora, ele deixou, só que você não vê ele reclamando, murmurando, você não vê na Bíblia Abraão reclamando e falando, vou desistir de Deus. Esse problema chegou, Ló foi embora, perdi minha mulher, oh Deus, que isso? Abraão cria em Deus. Nós temos que ser da mesma forma. Olhai para Abraão e Sara, eu os chamei. Deus chamou você nessa noite, Deus chamou você para entregar a sua vida a Ele de todo o coração. Deus te chamou para você servi-lo e andar conforme a palavra dele, no foco, igual a Abraão. Abraão é um exemplo. Deus chamou para te abençoar. Abraão demorou de Gênesis 12 até Gênesis 20. Gênesis 12 até Gênesis 20, quando nasceu 21, quando nasceu Isaac, demorou 25 anos para ele receber a promessa do filho dele. 25 anos, sabe o que Abraão fez? Constante. Só em Gênesis 15, que Deus chega para Abraão e fala, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão, quer dizer, eu sou aquele que vai te abençoar muito, Abraão. Eu sou aquele que te protege, que te guarda, aquele que vai te abençoar poderosamente. Foi a única vez que Abraão chegou e falou assim, Deus, e o que o Senhor tem me dado? Muita coisa. Abraão tinha uma esposa, Abraão tinha saúde, Abraão era muito rico, o povo temia, Abraão tinha acabado de vir de uma guerra contra 4 reinos, e ele venceu por causa do seu sobrinho. Deus deu a vitória para ele. Só que Abraão teve um encontro com Melquisedeque, sacerdote do Rei Altíssimo, sacerdote de Deus. E ali, quando Deus chegou para Abraão, você pode ver que quando Abraão fala assim, oh Deus, o que o Senhor tem me dado? Tudo que eu tenho vai ficar para o meu mordomo? Quer dizer, vai ficar para o meu servo, o Eliezer? Tudo que eu tenho vai para ele? Eu não tenho filhos, eu não tenho, já estou numa idade avançada, Sara já nem tem mais os costumes das mulheres. Aí Deus fala assim, Abraão, sai da tua tenda, venha para fora. Aí falou assim, olha para as estrelas, quantas estrelas se puderes contares, assim será a tua descendência. A Bíblia diz que naquele momento Abraão creu de uma tal forma que foi imputado como justiça. Ele creu de uma tal forma em Deus que nada mudou, que nada mudaria. Nada. Ele creu. É o que você tem que crer. Jesus disse, quem vem a mim, de nenhuma maneira lançarei fora. Eu venci o mundo, vós também vencereis. Em Cristo Jesus nós somos descendentes de Abraão, nós somos as promessas de Abraão. Então as bênçãos que foi lançada para Abraão em Gênesis 12 é para as nossas vidas também, em Cristo Jesus. Na cruz do Calvário foi levado os nossos pecados, nos deu a justificação dos pecados. Na cruz do Calvário foi levado as nossas doenças, foi levado os nossos problemas, mas nós temos que ter foco e crer.
Temos que crer em Deus. Não é em qualquer problema que nós vamos desistir, desanimar na situação adversa. Você não pode. Não é no problema que você está passando que você vai desistir. Não pode. Não tem como. Seja uma pessoa igual a Abraão, focada, independente do problema que você está passando. Pastor, o senhor não sabe. Sei. Já passei por cada uma que você nem imagina. É fácil? Não. É fácil falar? É mais fácil falar do que agir? Sim. É. Mas aí vai de você, da tua fé, do seu crer, que nem Abraão. Na hora que veio a fome, Abraão não desistiu de Deus. Não falou, Deus, vou voltar para a Mesopotâmia, vou voltar para Ur de Caldeus. Lá eu era rico, próspero, não tinha fome. Ele não fez isso. Ele continuou em frente. Em frente. Anda para frente. Abraão não tirou seu foco de Deus. Na hora da guerra, Abraão não tirou seu foco de Deus. Em nenhum momento. Até quando Isaac nasceu, e no capítulo 22 de Gênesis, Deus pede para Abraão: sacrifica o teu filho, a quem tu amas, seu único filho, para mim. Abraão não tirou o foco em Deus, porque a fé de Abraão era: Deus é poderoso para ressuscitar Isaac. Porque tinha uma promessa para ele, não tinha? Sim ou não? Que ele seria uma grande... que a terra de Canaã, onde ele estava andando, a terra onde ele estava andando, seria da descendência dele. Seria. Quando Ló se afasta de Abraão, Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, levanta-te, olha toda essa terra, olha, levou no monte e falou para ele olhar, caminha sobre essa terra, porque eu vou te dar essa terra para você e a tua descendência. Então quando Deus pediu, ele lembrou das promessas de Deus. Tem promessa para mim. Tem promessa para mim. É o que tem para mim e para você. A palavra de Deus é a promessa nossa, que vamos ter vida, e vida em abundância, que vamos ter vitória, que vamos guerrear e vamos vencer. Tem vitória sem luta? Não. Vai ter muitas lutas na tua vida? Muitas lutas. Parece aquele videozinho que eu coloquei no primeiro culto do ano aqui, dos lutadores lá, o lutador apanhando, já viu? Né? Já deve ter visto lá nos rios, lá, e ele apanhando, o cara batendo, ele cai, levanta, o cara soca de novo, ele cai, levanta, o cara bate de novo, ele cai, levanta, mas no final, do nada, ele dá um soco, o cara tchumbeia, ele bate no cara, o juiz vem, para a luta, ele vence. E não parece assim a nossa vida? Você apanha, você cai, aí parece que você não vai levantar, de repente você levanta, aí você cai de novo, você tomba, você chacoalha, aí você levanta, aí você revide. Sim ou não? É dessa forma. Mas de uma hora para outra você vai dar um soco no problema, que ele vai te chumbear, vai fugir de você. Por um caminho ele vem, por 7 fugirás, diz a Bíblia. É promessa de Deus. Então foca. Lembra das promessas de Deus para a tua vida. Pastor, e quais são as promessas de Deus? Leia a Bíblia. São promessas. E principalmente a tua salvação.
É o teu foco primordial, é o principal. Já fez aquela listinha de final de ano que coloca lá, primeiro para o ano de 2025, vou fazer isso, sim ou não tem? Não tem pessoas que fazem assim? Ah, ou você pensou, primeiro da sua listinha, salvação. É o primeiro. Então, Romanos capítulo 4, versículo 3. Ele esperou 25 anos pela bênção e não desistiu. Romanos capítulo 4, versículo 3. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para... O que diz a palavra de Deus? Que Abraão creu em Deus. Você tem que crer em Deus. Não é acreditar em Deus. Acreditar é uma coisa, crer é outra coisa. Acreditar, hoje você acredita. Se acontece alguma coisa, amanhã você já não acredita. Quem crê, independente da situação que passa, ele continua crendo em Deus. Versículo 17 agora, do mesmo capítulo. Como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não. Porque Abraão creu que Isaac poderia ser ressuscitado. Você tem que crer que o problema que está na tua vida, Deus vai ressuscitar. Deus vai te abençoar. Deus vai te dar vitória. Está escrito, ó. Está escrito. Se está escrito, ó, o Deus que vivifica os mortos. O Deus que vivifica os mortos. Deus que dá vida ao morto, amado. Alguém aqui tem poder de trazer alguém da morte para a vida? A ciência consegue? Entendeu ou não? Chama a existência as coisas que não existem. Chama a existência a tua saúde, chama a existência a tua vitória, chama a existência o amor na tua família, chama a existência, chama, não existe, chama aquilo que não existe na tua vida para que venha a existir. É uma palavra que eu vou trazer, pela palavra do seu poder, que eu vou pregar aqui domingo à noite, pela palavra do seu poder. A palavra que sai da tua boca tem poder, meu irmão, minha irmã. Tem poder. E olha só, o foco em Deus é essencial para a vitória. O foco em Deus é essencial para sua vitória. O foco de Abraão foi essencial para a vitória dele. O foco em Deus é essencial para a tua vitória nessa terra. Vamos lá. Os desafios do foco. Tem desafios, sabia que tem desafios? Tem muitos desafios. A distração pode te levar à derrota. A distração do foco pode te levar à derrota. Vamos lá dar um exemplo. Medo, dúvida, distrações, finanças. Finanças pode te levar à derrota. O pecado te leva à derrota. Mateus capítulo 14, versículo 28. Vou te dar um exemplo de medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Próximo. Jesus disse: venha, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Próximo. Reparando, porém, na força do vento, teve o quê? Medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Medo. A distração, o medo, fez
tirar o foco de Pedro de Jesus. Quando ele falou, Senhor, que Jesus veio andando à noite pelas águas, e estava um vento forte, as ondas batendo no barco, e todos os apóstolos começaram a gritar, é fantasma, é fantasma. Jesus disse, não, sou eu, fiquem tranquilos. Aí Pedro olhou e falou assim, se é o Senhor mesmo, deixa que eu vou aí então. Se o Senhor está andando sobre as águas, eu também quero. Jesus falou, então vem. O que ele fez? Saiu do barco, foi o único que teve a coragem de sair do barco, do conforto, da segurança e andar sobre as águas. Só que ele começou a olhar para o lado e começou a bater as ondas, e o vento batendo nele, sentindo o vento, e ele começou a ter medo. É normal do ser humano, só que quando você foca em Deus, você vence o medo. Pedro, quando olhou o vento, começou a temer, e quando ele começou a temer, ele tirou a fé, veio a dúvida, veio o medo e afundou. E aí ele gritou, salva-me, e o Senhor salvou. Só que todo mundo esquece, né? Como é que ele voltou para o barco? Andando, ele andou sobre as águas e voltou para o barco. E Jesus disse, acalma-se. Acalmou o vento, acalmou a água, e eles foram até o outro lado. Então o foco, se você deixar o medo te vencer, o medo da situação, o medo de avançar, o medo de ir para frente, o medo disso, o medo daquilo, se você vencer o medo e focar em Deus, você vai ter a vitória. Agora, se você deixar o medo agir na tua vida, você vai ser um derrotado, você vai afundar em qualquer área da tua vida. Então mantenha sempre o foco. O próximo, a dúvida. Gênesis capítulo 16, versículo 1 e 2. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. 2. Então Sarai disse a Abrão, eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Presta atenção. Antigamente, na Mesopotâmia antiga, lá, quando a mulher da casa não podia ter filhos, ela entregava a serva para o marido para ter filho, e aí ela pegava o filho da serva para ela, porque ela era a dona da serva. Então isso era comum naquela época, era uma lei, podia ter. Quando aqui no capítulo 16, Deus no capítulo 15 tinha prometido, Abraão, olha para os céus, veja as estrelas dos céus, assim será a tua. Sarai, o que fez? Duvidou de Deus, falou, Deus não me tem dado filhos, Ele não pode, então Deus não posso ter filhos, foi Deus que não pode, como é que Ele prometeu? A gente não pode deixar o plano de Deus morrer, através da minha serva você vai ter um filho. Dúvida. O que aconteceu? Teve problema dentro de casa, teve brigas dentro de casa, ele duvidou da promessa de Deus. O que era para ter tido? Ter ficado no foco da promessa. Abraão tinha que ter ficado no foco da promessa, focado na promessa de Deus. Não vou me deitar com ela, porque Deus prometeu que de você é minha esposa, então vai ter a minha descendência. Deus prometeu para você a vitória, a bênção. Deus prometeu para você. Está na Bíblia as promessas de Deus para mim e para você. Então foca. Mesmo que esteja dando tudo errado na tua vida, não duvide de Deus, porque a dúvida traz a derrota. A dúvida traz problemas na tua vida. Então não tira o foco por nada. Continue focado. A situação está difícil, continue focado na promessa de Deus. Eu vou te passar estratégia para você continuar focado. A situação piorou, continua focado e crendo em Deus. Foco em Deus. Outra, distrações.
foco e direção. Provérbios, deixa eu ver aqui, dinheiro, pecado, Batseba. Em Números capítulo 13, versículo 1, a Bíblia diz que Deus chegou para Moisés e falou: Moisés, pega 12 homens e envia a terra de Canaã como espias, para que chegue lá e vejam como é que é a terra, vejam como é que é as cidades, vejam como é que é a produção da terra. O que Deus queria mostrar? Que a terra mana leite e mel, que era uma terra boa. Envia, olha lá, envia alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Deus. Deus está prometendo? Eu vou dar aos filhos de Israel. Envia um homem de cada tribo de seus pais. Vai no versículo 27. Eles foram até a terra. Os 12 espias foram até a terra. Mas ora, quando eles voltaram, o que eles disseram? Relataram a Moisés, disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, verdade, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. A Bíblia diz que eles vieram carregando um cacho de uva. Com 2 homens tiveram que carregar um cacho de uva. Mostrou, ó, esse é o fruto da terra, ó. Quer dizer que era uma terra boa. Próximo. Mas, olha lá, a distração. O povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes, fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Quer dizer, eles olharam para a distração. Eles ficaram distraídos com o quê? Com os gigantes, com as cidades fortalecidas, cidades que tinham muros altos, soldados. Mas no versículo 1 falou o quê? Deus falou o quê? Envia espia, pois a terra que eu dou, já deu aos filhos de Israel. Era para eles falar assim: nossa, a terra mana leite e mel, ó, tem gigante, ó, tem cidade forte, mas nós vamos vencer. 10 homens falaram mal, 10 homens duvidaram de Deus, 10 homens tiveram medo. 2 homens, Caleb e Josué, disseram: ficam quietos, pois se Deus nos prometeu, Ele vai dar. Esse povo será um pão na nossa mão, quer dizer, como um pão, a gente só vai comer, a gente vai derrotar. Se Deus se agradar de nós, nós vamos vencer. Você tem que ser Caleb e Josué. Não teve distração, não olhou para os gigantes, mas creu na promessa de Deus. O próximo, finanças. Atos capítulo 5, versículo 1. Ananias e Safiras. A finanças pode ser uma distração na tua vida. A finanças pode te levar à derrota. Quando? Quando você faz igual a Ananias e Safiras. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Próximo. 2. Mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Naquela época todo mundo tinha prometido. Ananias e Safira prometeu, saiu da boca deles: vou vender a minha terra, a minha casa, e vou trazer todo o dinheiro para vocês. O que eles fizeram? Reteve. Eles fizeram uma promessa para Deus: eu vou entregar tudo para Deus. Quando eles olharam a quantidade de dinheiro, falaram assim: nós vamos passar apertado? Vamos nada. Eles guardaram uma parte. O que aconteceu com esses 2? Morreram. Porque confiaram mais no dinheiro que tinham do que no Deus que eles serviam. O que o dinheiro pode fazer? Quando você deixa o dinheiro ser o senhor da tua vida, ele te leva à derrota. Quando você fica preocupado em dizimar, em ofertar, em fazer as coisas para Deus nas tuas finanças, ele te leva à derrota, porque o dinheiro é o senhor da tua vida. Como eu falei no começo, quando você coloca Deus como senhor da tua vida, nada mais importa. Você vai ser um dizimista fiel, você vai ofertar, tudo da forma que Deus te colocar no teu coração.
Você vai dizimar os 10%, vai ofertar aquilo que você quiser, ou quando Deus te pedir, você vai ofertar aquilo que Deus te pedir. Mas fazer com alegria, com amor a Deus. Ananias e Safira reteve, morreram. As finanças também podem te levar à derrota. Então esse é um exemplo de você não fazer isso. E o último pecado, Davi com Betseba. 2 Samuel capítulo 11 diz que Davi não foi para a guerra. E Davi um dia estava deitado na sua cama, levantou, foi no terraço, olhou uma mulher tomando banho no terraço da casa dela. Ele ficou olhando, achou bonita e perguntou: quem é essa? O servo dele falou: essa aí é Betseba, mulher de Urias, teu soldado. Sabe o que ele fez? Traz ela para mim. Se deitou com ela, pecou. O que aconteceu? Ela engravidou. Ele chamou Urias, que estava na guerra. Deita com a tua mulher, tal. Urias não quis. O que ele teve que fazer? Matar Urias. Pecou para Deus. O pecado te leva à derrota. O pecado te leva à derrota. O que aconteceu na vida de Davi? Ele matou Urias. Como aí ela se tornou viúva, ele tomou ela como mulher. O filho que ela engravidou morreu. Se você olhar o capítulo 11 inteiro, o filho morreu. A espada nunca mais saiu da casa de Davi. O que é a espada nunca mais saiu da casa de Davi? O filho mais velho dele estrupou a irmã. O irmão, o segundo, matou o irmão mais velho. Por causa disso, Davi expulsou ele para não matar, porque ele tinha que ser morto por causa da lei. Se matasse um homem, ele tinha que morrer. Então Davi expulsou ele do reino. Passado um tempo, ele voltou. O que aconteceu? Ele quis tomar o lugar de Davi. Então, olha os problemas que Davi teve por causa do pecado. Ele se arrependeu. Salmo 51, o arrependimento de Davi. Deus o perdoou. No 2 Samuel aí, no capítulo diz que ele perdoou. Amém ou não? Então, manter o pecado pode te levar à derrota. A distração te leva à derrota. Finalizando, manter o foco em Deus. Estratégias para manter o foco em Deus. Qual é a estratégia? A oração e a leitura bíblica ajudam a manter o foco. Oração, leitura bíblica, jejum, santidade, fé, gratidão e o louvor. A gratidão é fundamental para manter o foco em Deus. O foco em Deus traz paz e direção. O foco em Deus traz paz e direção. Deuteronômio capítulo 11, versículo 8. Para a gente finalizar nesse versículo. Deuteronômio capítulo 11, versículo 8. Portanto, guardem todos os mandamentos que hoje eu lhe ordeno, para que vocês sejam fortes. Quais são os mandamentos? Obedeça a palavra de Deus. Entrem, tomem posse da terra para onde estão indo. Vou mudar agora. Portanto, guardem todas as palavras que hoje te ordeno, para que nós sejamos fortes. O que é forte? Não desiste, enfrentamos qualquer problema, vamos para a luta, vamos guerrear. A luta veio, o problema veio, o bicho vai pegar agora para você, problema. Estou aqui, porque Deus é comigo, Jesus é comigo, Ele é o Todo-Poderoso, amém ou não? Agora, entrem, tomem posse do ano, para onde estão indo, para que você tome posse deste ano. O ano que nós entramos seja abençoado nas nossas vidas, amém ou não? Seja abençoado, para onde está indo. Então, tome posse do ano, para que esse ano seja uma bênção na tua vida. Foca em Deus. Versículo 11. Mas o ano
do qual vocês tomarão posse é terra de montes e de vales, que bebe água da chuva dos céus. Posse é o ano de monte e de vales. O teu ano, meu irmão, minha irmã, não vai só ser bênção. Tem hora, o que é o monte? O monte é quando você está em cima, você está bem. O que é o vale? O vale é na hora que você está no problema, guerreando, vencendo, batalhando. Tem hora que você vai estar bem no ano, tem hora que você vai estar mal no ano, mas que beba a água da chuva dos céus, que a chuva dos céus, independente se você está no monte ou no vale, que a bênção de Deus esteja sobre as nossas vidas, amém ou não? Porque quando estivermos no vale, vamos vencer e vamos subir para o monte, amém? O próximo, versículo 12: é o ano do qual o Senhor seu Deus cuida. Deus está cuidando do meu ano e do seu ano. Os olhos do Senhor, Deus de vocês, estão sobre o ano continuamente, desde o princípio até o fim de janeiro a dezembro. Os olhos de Deus estão sobre nós. Os olhos de Deus estão sobre nós, continuamente. Deus vai ser conosco nesse ano, independente do monte ou do vale. Mas creia, tenha foco em Deus, que Deus é conosco, amém?